Meu irmão, abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo do amor, o apóstolo João, capítulo 7. Quero destacar o verso 37 e o verso 38. Está escrito: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? A igreja pode sentar? Vamos à presença do Senhor em oração. Suplicamos ao Senhor perdão para os nossos pecados. E agora vamos louvar a Deus pela sua palavra santa e poderosa. É exatamente a palavra do Senhor que muda o roteiro da nossa vida. Somente a palavra muda esse roteiro. E louvamos ao Senhor por essa preciosidade que é a sua santa palavra. Amado Deus, pelos méritos de Jesus, teu amado Filho, ousamos levantar a nossa voz diante de Ti, pois sabemos quem somos, reconhecemos, ó Deus, como estamos tão longe do alvo por Ti mesmo estabelecido. Fomos aceitos por Ti, o Senhor nos recebeu, pertencemos, é verdade, ao Senhor, somos novas criaturas, recebemos a Cristo no nosso coração, temos a certeza absoluta da vida eterna, cremos na suficiência das Sagradas Escrituras, cremos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, cremos, Senhor, que a oração é um meio de graça, e por meio dela nos aproximamos de Ti. Porém, reconhecemos a fraqueza da nossa humanidade. Tropeçamos, ó Deus, muitas vezes. E tropeçamos porque somos pecadores. Somos inclinados a fazer aquilo que o Senhor não se agrada. Pecamos, ó Deus, e certamente deixamos o Espírito Santo que habita em nós triste. Mas também compreendemos
que quando confessamos e abandonamos o nosso pecado, somos restaurados e voltamos a sentir paz na alma. Voltamos a sentir alegria espiritual. Portanto, ó Deus, muito obrigado pela beleza do perdão. Muito obrigado, Senhor, pelas sagradas Escrituras. Muito obrigado por este momento. Continua, Senhor, falando conosco. O Senhor já tem interagido conosco desde o início do culto. E agora que vamos ministrar a palavra, o Senhor continua interagindo com a sua igreja, com o seu povo. Assim oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a vida cristã, no presente, é vida de santificação pessoal, também de proclamação do Evangelho e de serviço a Deus, de serviço oferecido ao Senhor e também ao próximo. Em todas as suas expressões, é vida abundante e vitoriosa. Vida cristã, à luz das sagradas Escrituras, é vida cristã abundante e sempre vitoriosa. Na segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, lemos no capítulo 2, verso 14: graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Se vivo a vida cristã, se tem um compromisso com Deus, com a sua palavra, com Deus e com a sua palavra, não há erro. A minha vida é uma vida vitoriosa, é uma vida abundante, é uma vida sempre conduzida em triunfo. Ontem, no culto matinal, eu mencionei o que Paulo escreveu em Romanos 8. Paulo escreveu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem se levantará contra nós? Se a nossa vida é guiada pelo Espírito, se a nossa vida é docemente guiada pelo Espírito do Senhor nosso Deus, quem será contra nós? Alguns podem até se levantar, podem até nos prender, até nos encarcerar, nos maltratar, mas continuamos sendo mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo continua no capítulo 8, agora no verso 37. Eu li o verso 31. No verso 37, Paulo escreveu: em todas estas coisas, porém,
somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Não é figura de linguagem. É realidade. Quem tem a sua vida submissa ao Senhor, esta vida é mais que vencedora por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, algumas circunstâncias da vida podem nos desanimar, até porque somos humanos. Até podem nos desanimar. E as pessoas podem se levantar contra nós. Sempre foi assim na história da igreja. Nenhuma novidade. Nada novo. Nada de extraordinário. Só que há uma palavrinha de Jesus que diz assim: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu creio nessa palavra do Senhor. Porque eu creio na Bíblia. Eu creio numa vida dependente de Deus. Eu creio no ensino escriturístico. Eu creio na palavra do Senhor. É verdade que em alguns momentos chegamos até desanimar. Natural. Faz parte da caminhada, faz parte da vida. Até porque vida cristã não é uma vida de festejo o tempo inteiro. Não é, nunca foi. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor está dizendo à igreja: se anime, se levante, se erga, se põe em pé. Pessoas podem se levantar contra nós e nos entender mal. No entanto, temos, meus irmãos, em Cristo, a fonte de recursos inesgotáveis. Quando alguém se levantar contra você, vá a Jesus. Exponha a situação a Ele. Conte a Jesus, abra seu coração para Ele. Se alguém não consegue entender você, apresente esse fato ao Senhor que é fonte de recursos inesgotáveis. Inesgotáveis. A gente não vence a afronta com afronta. A gente não vence o ódio com o ódio. A gente vence a afronta com misericórdia, com amor, com bondade. A vida cristã abundante e vitoriosa, meus amados, bebe, observe bem. A vida cristã abundante e vitoriosa bebe sistematicamente da fonte inesgotável, pessoalizada em Jesus. Não numa ideia. O Evangelho, vida cristã, é abençoada. O Evangelho é diferente, é verdade, porque Evangelho é Jesus. Vida cristã abundante e vitoriosa precisa estar ligada à fonte, fincada em Jesus. Lembram do Salmo 1? Basta olhar para o Salmo 1.
Se você deseja ter uma vida semelhante àquela descrita ou narrada no Salmo 1, você precisa continuar bebendo sistematicamente da fonte inesgotável, pessoalizada em Jesus. Como lemos no verso 37 e 38 do Evangelho do Senhor, escrito pelo Dr. Lucas. Olhe para o texto, meu querido. O verso 37 diz: o Senhor levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Alguém está com sede espiritual? Eu sou a fonte. Venha a mim e beba. Ele é a fonte inesgotável. E faz uma promessa no verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água boa, de água viva. Vida cristã é exatamente isso. Então, meus amados, discernimos que o segredo da vida abundante e vitoriosa dos remidos do Senhor é o retorno à fonte da eterna graça de Deus. O retorno sistemático. Às vezes, nós esquecemos esse detalhe. A fonte é Jesus. Eu preciso estar voltando a essa fonte sistematicamente, diariamente, diuturnamente. Eu preciso continuar bebendo dessa fonte, a fim de que do meu interior fluam rios de água viva. Amém, meu irmão? Para melhor compreendermos o que é a vida cristã abundante e vitoriosa, eu quero conceituar o que é e o que não é essa vida cristã abundante e vitoriosa. O que não é vida cristã abundante e vitoriosa? Eu quero mostrar o que não é, primeiramente. Vida cristã abundante e vitoriosa não é seguir um código moral. Não é seguir um código moral. Claro, meus amados, que os códigos morais têm sua importância e devem ser respeitados. Mas os códigos morais não têm o dom de conferir vida abundante e vitoriosa a ninguém. Somente Jesus, que é a fonte inesgotável. Na maioria das vezes, os homens fazem leis que não conseguem cumprir. O que acontece no mundo não é falta de lei, é falta de Jesus. É que, na verdade, o mundo não conhece essa fonte inesgotável, não conhece a pessoa bendita de Jesus. O mundo está piorando cada dia mais. Vida cristã abundante e vitoriosa não é seguir um código moral.
Vida cristã abundante e vitoriosa não é seguir alguma filosofia. Meus irmãos, as melhores elaborações filosóficas carecem de poder para comunicar vida a seus seguidores. Se a gente olhar, por exemplo, para uma corrente filosófica chamada estoicismo, escola filosófica fundada na Grécia por Zenão, no século III a.C. Essa escola filosófica se constituía numa das mais elevadas formas de filosofia moral fora do cristianismo. Pode dar uma olhada que você vai encontrar isso. A mais elevada forma de filosofia moral fora do cristianismo. Muito importante. Todavia, nunca apresentou resultados satisfatórios. Não resolve. Deixe-me dizer mais. O estoico é uma pessoa endurecida, gélida e sem alegria. Diferentemente daquele que está em Cristo. Diferentemente daquele que vai à fonte diariamente. Não importa a situação, a alegria continua presente na vida. Vida cristã, abundante e vitoriosa, não é seguir um sistema religioso. Louvamos a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Louvamos a Deus pelas igrejas sérias, que apresentam a verdade bíblica de forma muito clara. Louvamos a Deus pelos reformadores, louvamos a Deus. Louvamos a Deus pela teologia consistente de Calvino e de tantos outros. Teologia bíblica centrada na preciosa palavra de Deus. Louvamos a Deus pela vida dos padres do deserto, pelo compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Exaltamos a Deus. Mas, meus irmãos, cristianismo abundante e vitorioso não é seguir um sistema religioso. Vida cristã abundante e vitoriosa não é seguir um sistema religioso. Quase todas as pessoas estão ligadas a algum sistema religioso. É verdade que nesses últimos dias muita gente tem perdido o contato com a religião. Os chamados desigrejados têm aumentado no mundo inteiro. É verdade. Mas quando a gente olha para a realidade brasileira, para o povo brasileiro, a gente percebe ainda uma certa religiosidade na vida do povo deste país. Mas vida cristã abundante e vitoriosa não é seguir um sistema religioso. Porque o sistema religioso apenas frustra. Tem gente que diz assim: eu, na minha adolescência, na minha juventude, abandonei a religião dos meus pais porque me frustrei. Não encontrei respostas para algumas indagações feitas. Mas, quem conhece a Jesus, quem bebe da fonte verdadeira,
encontra em Jesus todas as respostas que precisam. Portanto, irmãos, vida cristã abundante e vitoriosa não é seguir um sistema religioso, por melhor que seja, por mais bem elaborado que seja. O que muda é seguir o ensino bíblico, é beber da fonte, é beber de Jesus. E ainda, vida cristã abundante e vitoriosa não é o amealhar dos bens materiais. Infelizmente, o cristianismo dos dias odiernos, para muitos, é a chave mágica que abre as portas da prosperidade econômica e social. Para muitos fazem essa leitura equivocada do Evangelho, porque essas pessoas estão sendo ensinadas de uma forma equivocada. Não é o amealhar dos bens materiais. Eu não estou dizendo que a bênção que o Senhor derrama sobre o seu povo, a bênção material, não é importante. É importante. Mas não é o amealhar dos bens materiais que me prendem. O que me prende é a pessoa de Jesus. O que me prende é o Evangelho da graça de Deus. Então, meus amados irmãos, essa pregação centralizada apenas no material, no aqui e no agora, não consegue prender as pessoas. Mais dias, menos dias, ficam decepcionadas. Eu nunca esqueço um cidadão que chegou no meu gabinete, totalmente decepcionado com a sua religiosidade, porque ele foi ensinado a contribuir para receber mais da parte de Deus. Na verdade, quando isto acontece, trata-se apenas de uma negociata. E o nosso Deus, o Deus da Bíblia, não está aberto a negociatas. Nunca foi assim, nunca será. Se Deus tem me abençoado com bens materiais, eu glorifico o nome do Senhor e entendo que ali foi somente graça de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus. De forma que vida cristã abundante e vitoriosa não é o amealhar dos bens materiais. Extrapola a isso. A pessoa pode não amealhar nada, porém continua com a sua alma sendo saciada diariamente. Isso não é discurso religioso para acalmar o coração daquele que está passando por uma penúria material. Quem conhece Jesus sabe que eu estou dizendo a verdade bíblica, a verdade cristocêntrica. Mas o que é a vida cristã abundante e vitoriosa? O que é vida cristã abundante e vitoriosa? É ter Jesus, como venho dizendo desde o início da palavra, desde o início da ministração. O Senhor Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto é vida cristã abundante e vitoriosa.
não é vida conformada. É vida inconformada, querendo sempre mais de Deus, querendo sempre mais do Senhor. E aí Jesus diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a fonte dessa espiritualidade sadia e abençoadora. Ele é a fonte. Você vai lá e bebe diariamente. O apóstolo Paulo, referindo-se a Jesus na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 4, assevera que Ele é nossa vida. Não há vida abundante fora de Jesus. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso tudo. Sem Ele, nada somos. Sem Ele, continuamos pobres e perdidos. Sem Ele, continuamos desesperados. Sem Ele, continuamos perdidos, completamente perdidos. Agora deixe-me dizer uma coisa importante a vocês. Ter Cristo, ou ter a Cristo, não significa nunca passar por angústias, provações, tentações, perseguições e sofrimentos. É verdade que alguns passam por provações por conta das suas próprias escolhas. É verdade. Mas a caminhada cristã, historicamente, sempre foi uma caminhada de provações, de angústias, tentações, perseguições e sofrimentos. Observem a vida de Paulo. Aquele que ouviu a voz do amado Jesus, foi perseguido, maltratado, escorraçado. Porém, Paulo sabia que a fonte é Jesus. Apanhou, foi preso, sofreu. E é interessante que a carta mais feliz escrita por Paulo é justamente a carta que quando ele estava escrita, quando ele estava na prisão, a carta aos Filipenses, que explode em contentamento, em gozo, em alegria, em prazer diante de Deus. Sabem por quê? Sabem qual é o segredo, ou qual foi o segredo da vida de Paulo? É que Paulo aprendeu a beber da fonte. Quando ele estava com sede na alma, ele ia diretamente à fonte, fonte primária. Ele ia à pessoa de Jesus. O amado Salvador disse: no mundo, na presente vida, na história, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas se animem, eu venci o mundo. O mundo não pode nos destruir. Ideias não podem nos destruir. Perseguições não podem nos destruir. A igreja continuará sendo mais do que vencedora. Eu e você somos mais do que vencedores. Meus irmãos, essas aflições são necessárias para fortalecer a nossa fé e o nosso caráter. Já imaginou se a vida cristã fosse somente boa vida?
Aflições são necessárias para fortalecer a nossa fé e o nosso caráter. Um crente em Cristo, quando é provado, quando a sua alma é afligida, quando aquele crente sofre, quando sai daquele sofrimento, daquela provação, a sua vida espiritual é muito mais forte. Louvado seja Deus. Portanto, aflições são necessárias para fortalecer a nossa fé e o nosso caráter. E para testemunhar, meus amados irmãos, testemunhar com muita fidelidade a respeito da fonte inesgotável que é Jesus de Nazaré. Vida cristã abundante e vitoriosa é possuir a Jesus Cristo. É ter certeza de que o Salvador reina no seu coração. É o Senhor da sua vida. E é aquele que ocupou o espaço de sua alma. Ocupou a sua alma, ocupou a sua vida, ocupou a sua mente. Vida cristã abundante e vitoriosa, meus irmãos, é ter o Espírito Santo, que já foi mencionado por mim. É ter o Espírito Santo. Para alguém ter o Espírito Santo é indispensável crer em Jesus. O verso 38 de João 7, mais uma vez repito: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é somente consentimento intelectual, não. Mas é uma experiência profunda, real, que você tem com o Senhor. Eu conheço muita gente que tem o consentimento apenas intelectual do Salvador Jesus, mas lhes faltam vida. Apenas conhecimento intelectual. Meus irmãos, deixem-me dizer uma coisa para vocês: água para beber é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Observe o que diz o verso 39 de João capítulo 7. Observe o que diz o verso 39. O Senhor diz: isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Portanto, quem creu em Jesus recebeu a pessoa maravilhosa, bendita do Espírito Santo de Deus. Não é uma experiência posterior, não é a famosa segunda bênção, no momento que a sua alma se entrega a Jesus, no momento que Jesus entra no seu coração e ele passa a ser Senhor da sua vida, o Espírito Santo se instala na sua alma, você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, assim como a água sacia a sede e produz fecundidade, também o Espírito Santo sacia a nossa alma e permite que apresentemos frutos em nossa vida que glorificam a Deus, que glorificam ao Senhor. Na verdade, é pela ação do Espírito Santo que chegamos a crer salvadoramente em Cristo. É pela ação do Espírito Santo que somos despertados da morte para a vida. É pela ação soberana do Espírito de Deus. O Senhor não viu em mim nenhuma inclinação para o bem. Segundo a Bíblia, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Você de igual modo, morto nos seus delitos e pecados. O Espírito Santo
O bendito Espírito de Deus despertou a minha vida e despertou a sua vida, e olhamos para a cruz, olhamos para o Salvador, olhamos para aquele que morreu na cruz para me dar a vida eterna. A mesma coisa aconteceu com você, é a mesma história, é a mesma história, é a mesma experiência. Então, meus amados, é pela ação do Espírito Santo que chegamos a crer salvadoramente em Cristo. Aquele cujo coração não é habitado pelo Espírito Santo não recebeu a Jesus. E quem não recebeu a Jesus não vai à fonte. Quem não recebeu a Jesus não vai a essa fonte certa e abençoadora. Não vai. Vai à fonte quem recebeu a Cristo. Vai à fonte aquele que foi despertado espiritualmente pelo Espírito Santo de Deus. Se você olhar o que Paulo escreveu em Romanos 8:9, ele deixa esse ensino muito claro. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode até ser membro de uma igreja, pode até ser oficial de uma igreja, pode até ser pastor de uma igreja. Se não tem o Espírito, não tem Jesus. Se não tem Jesus, não sabe como ir à fonte. Continua ainda morrendo de sede. É uma vida ainda perdida. Então, meus amados, vida cristã abundante e vitoriosa é ter o Espírito Santo. Hoje de manhã, no meu momento de oração, no meu momento devocional, eu dizia: ó Espírito Santo de Deus, que habita a minha alma, que habita o meu coração, que habita a minha vida, renova o meu interior, renova a minha alma. E ainda, vida cristã abundante e vitoriosa é ter a Jesus e ser de Jesus. É ter a Jesus e ser de Jesus. Aquele que recebe a Jesus, entrega-se a Ele. Para entregar-se a Ele, é preciso conhecê-lo. E somente através dessa obra misteriosa do Espírito Santo é que nós conhecemos a Jesus. Para entregar-se a Ele é preciso conhecê-lo. É preciso confiar nele, submeter-se a Ele e obedecer-lhe. Quem assume esse estilo de vida é o estilo de vida. Quem assume esse estilo de vida, obviamente, bebe diariamente da fonte. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Venha a mim e beba. Não é apenas religiosidade fria, mecânica, morta, intelectual, nada disso. É algo da alma, que borbulha dentro da alma, borbulha o tempo inteiro dentro da alma. E você não se cansa de continuar bebendo da fonte. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meus amados, o resultado dessa ida sistemática a Jesus é o conhecimento. E o resultado do conhecimento é a confiança. O fruto da confiança é a submissão. A prova da submissão é a obediência aos ensinos e preceitos e mandamentos de Jesus. Ensinos, preceitos, mandamentos que são encontrados neste livro. Desde o primeiro livro até o último livro da Bíblia Sagrada. Há um texto lá de Pedro que enche a minha mente, que mostra esse conhecimento, que mostra essa vida cristã,
compromissada com o Senhor. Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Se você quiser conferir na sua Bíblia, veja o que está escrito. Por isso mesmo, vós, segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 5 a 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Isto é cristianismo puro e simples. Basta aplicar o que Pedro escreveu à vida diariamente. Isto significa que a pessoa está indo sistematicamente à fonte. Porque estas coisas, completa Pedro, existindo em vós, e em vós aumentando. Veja o que é um acrescente, é aumentando, aumentando. Só aumenta quando eu vou à fonte sistematicamente. Existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, é claro que o Espírito Santo encaminha nosso espírito em todos estes passos. Dependemos da ação do Espírito. Vamos à fonte, porque o Espírito nos impele a ir à fonte. Vida cristã abundante e vitoriosa é possuir a Jesus Cristo e ser integralmente dele, totalmente dele, integralmente do Senhor. E eu finalizo dizendo, irmãos, a vida abundante e vitoriosa é o resultado de uma experiência real e transformadora com a pessoa de Jesus. Não é uma experiência com tal igreja, com tal doutrina. A doutrina é importante, reconheço. A gente precisa conhecer doutrina e doutrina bíblica, é verdade. É verdade. Mas vida abundante, cristã, vitoriosa, é uma experiência real e transformadora com a pessoa de Jesus. Eu não conhecia nada de doutrina, mas no momento que Jesus entrou no meu coração, eu percebi que a minha vida mudou radicalmente. Eu percebi que o Senhor era a fonte inesgotável da graça. Eu percebi que eu precisava pertencer somente a Jesus. Tudo aquilo que eu conhecia não valia absolutamente nada. Esta vida implica em ter a Cristo, em ter o Espírito Santo, e em ter a Cristo e ser de Cristo. Totalmente de Cristo, sem divisão nenhuma. Se casualmente você não tem tido essa vida cristã abundante e vitoriosa, a alternativa única é voltar à fonte e dela beber. É a única alternativa, não há outra alternativa. A sua única alternativa, se você de fato é crente. A sua única alternativa é voltar à fonte. É beber da fonte. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Está com sede, meu irmão? Então vá à fonte. Mergulhe a sua alma lá. Beba da fonte, continue bebendo da fonte. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. A fonte continua aberta, aleluia. A fonte é inesgotável. A fonte é perene.
Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! E para aqueles que teimam em continuar na sequidão, aqueles que experimentaram a Jesus, que são crentes, não estou falando para descrente não, estou falando para crente cuja vida tornou-se uma sequidão. A palavra diz, a palavra do Senhor para essa vida: eis que estou à porta e bato. O Senhor não está falando para incrédulo não, falando para a igreja, falando para crente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua vida, cearei com ele e ele comigo. Sua vida espiritual perdeu a graça? Volte à fonte da graça. Ali você vai alimentar a sua alma. Ali você vai matar a sua sede espiritual. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E o Senhor está dizendo àquele crente cuja vida espiritual está tão morna, tão fria. Aliás, o Senhor disse que o morno é pior do que o frio. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, escute a voz do Senhor dizendo: eu continuo sendo a fonte para a sua alma, para a sua vida. Eu continuo sendo a fonte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. Abra a sua vida, meu irmão, e mergulhe no oceano inexaurível da graça de Deus. Mergulhe nesse oceano da graça de Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A fonte continua aberta. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor.